Agora vamos à fenomenologia do espírito. Hegel foi um filósofo obscuro, mas profundo e genial. Provavelmente o maior filósofo do século XIX, ele foi o último dos grandes construtores de sistema. O seu livro principal, publicado em 1807, intitulado Fenomenologia do Espírito, é um daqueles grandes clássicos da filosofia cuja importância não deve ser subestimada. Trata-se de uma dessas obras capazes de ampliar a nossa visão das coisas, concordemos ou não com ela. Ela é a mais obscura das obras de Hegel, o que torna sua leitura penosa, especialmente para nós contemporâneos que desconhecemos o contexto cultural no qual ela foi inspirada. Alguém comparou a obra de Hegel com um belo oásis cercado de um pântano traiçoeiro de frases sem sentido, o que faz com que filósofos analíticos desavisados que dele se aproximam recuem assustados sem ter feito mais do que tocar a ilha com o dedão do pé. Isso se aplica especialmente à fenomenologia do espírito. O resumo que se segue é apenas uma orientação geral de quem sabe muito pouco para quem sabe menos ainda. No final, há uma lista de textos que utilizei para preparar esse resumo e que poderão ser de auxílio no entendimento da obra de Hegel. Primeiro, Hegel é um filósofo idealista. Para ele, tudo é, no final das contas, espírito, mente. Toda a realidade é, de algum modo, mental. Por isso devemos começar esclarecendo a noção hegeliana de espírito ou mente. A palavra usada por Hegel é Geist. Ela tem em alemão um sentido ambíguo, tanto de mente quanto de espírito, com sua possível conotação místico-religiosa. Mas o que Hegel tem em mente com a palavra Geist é algo como a consciência cósmica, ou ainda a mente universal, ou, de forma mais clara e compreensível, a mente coletiva dos seres pensantes. O espírito-mente, ou Geist hegeliano, parece ser mais do que o conjunto das mentes individuais, mas, ao mesmo tempo, não alude a nenhum Deus pessoal fora do mundo. Podemos entender Geist como sendo Deus, mas nesse caso não se trata nem de um Deus pessoal, nem de um Deus transcendente, pois, como veremos, para Hegel, o Espírito Absoluto, Deus, é também a totalidade, daí porque Hegel foi chamado de panteísta. Assim, Deus contém o mundo em si mesmo, incluindo a nós mesmos. Para Hegel, palavras como ser, ideia absoluta, espírito absoluto, Deus, totalidade, universo, infinito, possuem sentidos aproximados. Uma tese fundamental em Hegel é a de que o universo ou a totalidade seguem um processo dialético de desenvolvimento. Para fundar o processo dialético, Hegel entende que os conceitos são fluidos, levando às suas negações. Quando pensamos o conceito de finito, por exemplo, somos levados ao conceito de infinito. Em complemento, a realidade designada por um conceito, a tese, seja ela natural ou mental, engendra em si mesma a sua negação, que Fichte chamava de antítese. Dessa negação e oposição, por força da contradição aí encerrada, inadequações se evidenciam, tanto na tese quanto na antítese, forçando a sua ultrapassagem por uma outra entidade mais complexa, expressa na síntese, que a supera e contém, e assim por diante, um processo que sempre se renova. Esse processo fica mais plausível quando consideramos o desenvolvimento da mente ou consciência coletiva revelada na história das civilizações e da cultura humana. Compreendido isso, podemos agora esclarecer o objetivo de Hegel
na fenomenologia do espírito. A ideia extremamente original que norteia a fenomenologia do espírito foi a de traçar os sucessivos estágios do desenvolvimento do espírito, ou mente, ou consciência humana coletiva, refletido no desenvolvimento das consciências individuais e, especialmente, na história da humanidade. Isso desde o estágio mais inferior da consciência ingênua não científica até a sua culminação no que Hegel chama de conhecimento absoluto, que é a forma de conhecimento que conhece a realidade pelo que ela realmente é. Mas o que é a consciência? Para Hegel, ela é a mente em sua relação essencial com seus objetos, externos ou internos. Para Hegel, cada forma de consciência produz dialeticamente negações determinadas, disso resultando uma forma superior de consciência que ultrapassa as anteriores, posto que ciente das inadequações de suas formas prévias, como nós vimos anteriormente ao explicar o processo dialético. Hegel não rejeita realmente o princípio aristotélico da não contradição, que afirma que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Pelo contrário, é a contradição, a própria contradição, que força a mente a ultrapassar as fases anteriores. Para Hegel, o processo dialético é o motor de toda a realidade, produzindo oposições que só se resolvem na forma de sínteses cada vez mais complexas, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da mente coletiva da humanidade. O modo como funciona a dialética é bem mostrado na Lógica, de Hegel, um livro posterior à Fenomenologia. Para Hegel, a lógica é como que a investigação da mente infinita de Deus antes da criação do mundo. Mais corretamente, uma vez que para Hegel a criação é um mito, a lógica consiste na investigação das categorias constitutivas da totalidade em sua essência, ou, se quisermos, o estudo da estrutura da mente divina, que é pensamento puro, abstraído de suas atualizações nas formas da natureza e do espírito. Essa estrutura dinâmica, constituindo em um desdobramento dialético de conceitos fundamentais de categorias, desde a categoria primeira, que é a do ser, que contém implicitamente todas as subsequentes, até a categoria última, que é a da ideia absoluta, que contém explicitamente todas as anteriores. Para exemplificar, considere a primeira das categorias, a do ser. Essa é a noção mais geral que podemos conceber. Tudo é. Mas quando tentamos pensar o ser, sem nenhuma determinação, o que nos vem à mente é a noção do nada. A noção de ser produz, pois, dialeticamente, a sua antítese, a noção do não ser, do nada. Mas essa passagem do ser para o nada e do nada para o ser, por sua vez, produz uma terceira noção, a síntese do ser e do não ser, a noção do vir a ser, do tornar-se, werden. O vir a ser, por sua vez, precisa ter uma qualidade, produzindo assim uma nova categoria antitética que, por sua vez, precisa ter uma quantidade, a qualidade precisa ter uma quantidade, o que gera como síntese a categoria da medida e assim por diante. Cada uma dessas categorias deve conter todas as demais, até chegarmos, após um longo e penosamente obscuro processo de pensamento, que passa pela lógica da essência, a noção final de ideia absoluta, que é a do pensamento que se pensa a si mesmo, o autopensar do pensamento. Enquanto para Kant as categorias eram conceitos fundamentais do entendimento, no idealismo hegeliano as categorias são também constituintes estruturais máximos da própria realidade, o que torna a sua lógica uma metafísica. A ideia absoluta, a última das categorias, se atualiza primeiro sob a forma externa de natureza externa, que é, como Schelling havia
sugerido espírito adormecido. A natureza externa também se desenvolve e evolui dialeticamente até a produção de animais capazes de vida interior, de consciência e de seres humanos possuidores de espírito, de mente. É a partir desse ponto que começa a fenomenologia do espírito. Nessa obra, Hegel quer investigar a evolução dialética da mente, do espírito, da consciência humana enquanto tal. A fenomenologia divide-se em 3 fases principais, que nós estudaremos posteriormente. Há a consciência, Bewusstsein, a consciência do objeto como coisa sensível que está diante de nós, diante do sujeito. Esse é o primeiro estágio. B, a autoconsciência, Selbstbewusstsein, é a consciência de si, intrinsecamente dependente da consciência social. Sem a inter-relação do sujeito com outros sujeitos, não haverá o desenvolvimento da consciência de si, da autoconsciência. O terceiro momento, C, é o da razão, Vernunft, representada como a síntese ou unidade das fases precedentes em um nível superior. Essas 3 fases podem ser vistas como tese, antítese e síntese de um movimento dialético que, no final, une o momento da objetividade, o primeiro, com o momento da subjetividade e uma grandiosa síntese final relativa ao conhecimento absoluto. Cada uma dessas divisões tem naturalmente subdivisões em tríades dialéticas, sendo a mente sempre compelida a passar de um nível para o próximo nível superior e mais adequado. Como Hegel rejeita a incognoscível coisa em si kantiana como uma hipótese infundada, para ele a questão epistemológica da relação entre o sujeito mental e o mundo material externo desaparece, de modo que desde o início a questão do conhecimento deve ser vista de dentro como desenvolvimento do espírito, da mente, no conhecimento do mundo e, em última análise, no conhecimento de si mesmo. Pretender um outro procedimento, que seria o de conhecer o conhecimento antes de conhecer seu objeto, é para Hegel como querer aprender a nadar sem nunca ter entrado na água. Vamos, portanto, começar do início da consciência sensória, ou, como Hegel diz, da certeza sensível,